Primeira coisa que provavelmente vocês devem estar se perguntando é: por que que eu escolhi gravar um vídeo aqui nesse lugar ermo, sem ninguém, sem pessoas, sem biblioteca, enfim, sem ruídos externos obsoletos, por assim dizer? Bom, a resposta é muito simples. Existe muitas questões, existe muitas circunstâncias, muitos contextos onde nós nos encontramos de frente às perplexidades da vida, que nos levam a refletir, principalmente concernente às questões mais importantes: a existência de Deus, a vida após a morte, a felicidade, etc, etc, etc. Bom, em um primeiro momento a gente pode dizer que muitas pessoas estão vivendo as suas vidas da forma como elas bem entendem, né? Pessoas acabam gastando dinheiro, né, em busca de riqueza, em busca de felicidade, em busca de diversão, prazeres, etc, etc. Só que a pergunta que sempre não quer calar é: com que fim, né? Qual a finalidade de tudo isso? Por exemplo, a gente olha para um simples lago desse, como vocês estão vendo aqui, ó, e a gente acaba percebendo que somos muito pequenos, né, em comparado com a imensidão que é o universo. Alguns cosmólogos, né, alguns filósofos, eles tendem a ir elevando o grau das existências, os graus existenciais, desde as coisas mais pequenas, como por exemplo uma folha de uma árvore, um fruto, um pedaço de madeira, um animal, um rio, o céu, as estrelas, o mar, os planetas, etc, etc, etc. E acabam chegando à conclusão de que não tem como nós negarmos que existe algo por trás disso. Uns chamam de força positiva, outros chamam de energia, outros vão chamar de deuses, outros vão chamar de Deus, etc, 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 etc. Não param, as indagações, as especulações são muitas, né? Mas onde será que reside a verdade? Quem será que está certo? Vocês pegam, por exemplo, essas teorias, né, de verdade mais recentes, sobretudo na questão das filosofias lógicas, né? Principalmente a questão dos truth makers, né, que é uma espécie de teoria fajuta, né, que começa, por exemplo, com o desenvolvimento de teorias da verdade de Tarski, Armstrong, etc, etc. Enfim, vocês vão observar que nós acabamos caindo numa espécie de círculo contínuo que nunca acaba, que nunca tem fim, em busca dessas verdades que acabam sendo apenas verdades proposicionais e acabam não existindo, em última análise. Verdades abstratas que não têm nenhum tipo de palpabilidade, por assim dizer, né? Eu não consigo pegar essas verdades, eu não consigo experienciar essas verdades. Então, quando a gente começa a analisar todas essas questões, quando a gente começa a colocar todas essas problemáticas, a gente começa a compreender que não é somente isso. Existem alguns filósofos como Wittgenstein, Rudolf Carnap, Quine, Bertrand Russell, que entendia que as verdades, né, das proposições principalmente estão nas palavras. O próprio Wittgenstein acreditava que tudo não passa de meros jogos de palavras, né? E naquele livro que ele escreveu, o Tratados Lógico-Filosófico, vocês vão observar isso. Só que o que me chama a atenção é que a maioria dos grandes filósofos, né, dos grandes estudantes de filosofia, principalmente na modernidade, não atentaram para a última proposição que ele coloca, que é a proposição 7, né? Aquilo que não se pode falar deve se calar. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que quando se coloca algumas problemáticas, principalmente concernente à vida após a morte, isso vocês podem estudar muito os fenômenos de EQM, né? Fenômeno Lázaro, tem muitos relatos aí por pessoas que supostamente morreram ou quase morreram e voltaram à vida e contaram o que viram lá do outro lado, enfim. Vocês vão observar que não tem como a gente fugir desse paradigma, né, como diria o próprio Thomas Kuhn. Não tem como a gente pensar que
tudo vai residir em meros materialismo, em meros niilismos, e depois que morrer acaba tudo, né? Como os próprios testemunhos de Jeová, eles entendem que vai chegar um momento que tudo vai se desfazer, o espírito, né, a alma vai desaparecer, enfim. Eu já tive a oportunidade de conversar com eles e tentar entender os estudos que eles fazem, não somente eles, como vários outros, né? Agora, o que é verdade, o que é a verdade, não a verdade com V minúsculo, mas a verdade com V maiúsculo, esse é o problema que nós buscamos ao longo da nossa vida, principalmente aqueles que querem de fato entender o que seria esse mistério, né? Aquilo que Sócrates vai dizer que deve ser acima de tudo, né? Lá no segundo livro de A República, ou Politeia do grego, de Platão. Então, assim, eu acredito que são perguntas e mais perguntas que devem ser buscadas com todo o esmero possível, com toda a cuidade, né, com toda a resiliência e com toda a paciência do mundo, para que possamos evoluir, né? Os teosofistas falam muito de evolução, né? Pro plano astral, né? O planetário, duplo etéreo, enfim. Mas eu não acredito numa evolução meramente darwinista. Eu não acredito numa evolução que o ser humano apenas passa de um estágio. Eu acredito numa evolução, por assim dizer, objetiva e última, né? Onde não vai haver mais necessidade de evoluir, porque evoluções e evolução tendem a conotar uma espécie de continuidade, como o próprio Darwin poderia defender, né, de que os animais foram evoluindo, as espécies foram evoluindo até chegar no que nós temos hoje. Mas eu não acredito muito que seja somente isso aí, porque se for somente isso aí, a gente vai ficar reduzidos a meros niilismo positivista, como do próprio Jean-Paul Sartre, né? Enfim, pessoal, eu gravei esse vídeo apenas para compartilhar um pouco desses pensamentos com vocês, ok? Espero que vocês possam refletir sobre essas questões, principalmente buscar a verdade acima de tudo, né? O Arthur Schopenhauer, muito embora fosse um teólogo, um filósofo ateu, ele disse uma coisa que tem muita lógica, que se chama, ou seja, no livro dele que se chama O Mundo como Vontade, ele disse: a minha bandeira é a verdade, né? Ou a verdade é a minha bandeira. Então eu acho que isso é uma coisa assim que deve ser buscado, né? Deve ser defendido com unhas e dentes, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.